Ok. Como a Sheila ela vai chegar, né? E nós somos aqui da Prof, eu queria agradecer a todos os presentes, né? Hoje nós estamos fazendo uma data comemorativa, dia 19, né? Do Dia Mundial da Anemia Falciforme, né? É mundial, né? Acho que é o Dia Mundial. Mundial da Anemia Falciforme. É tantas datas que a gente se confunde com tantas datas. E então nós estaremos fazendo apenas uma apresentação para que todos conheçam, né? Nunca cai demais a falarmos sobre a anemia falciforme nesse contexto de saúde no Brasil, para que a gente se faça. Então nós temos uns convidados aqui, convidamos a doutora Renata Tibirissá, que é da Defensoria Pública aqui de São Paulo, para que, né, nos ajude, porque uma das propostas que a gente tem é trazer, né, como a anemia falciforme ela leva, né, a deficiência, então nós precisamos saber trabalhar nesse tema. E ela, né, a gente a chamou para falar um pouco sobre como é que é visto a deficiência, né, tratado legalmente a deficiência, e como é que a gente pode, dentro desse contexto de deficiência, a gente inserir as pessoas vivendo com anemia falciforme, que são muitos. Nós temos um caso aqui que também está convidado, que é o Flávio, que ele faz parte do nosso núcleo, um dos núcleos aqui da Prof. Nós também temos o Osni, que vive com anemia falciforme, que é de Barretos, é um outro núcleo nosso. A Marcinha, que é de Araraquara, né, que é da coordenação, né, da saúde da população negra de Araraquara. A gente agradece a participação de todos. E os outros que estão aqui junto com a gente, certo? Então, por favor, doutora Renata, se a senhora puder dar um apanhado, né, da deficiência, como é vista a deficiência, né, politicamente, né, e como é que, se nós, da anemia falciforme, podemos nos enquadrar e como a gente pode fazer isso legalmente. A palavra é sua e obrigado pela presença. Obrigada, Nadir. Obrigada ao pessoal da Prof, que fez o convite também. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema. A questão da deficiência, ela sofreu muitas alterações, né? A regulamentação da deficiência sofreu muitas alterações ao longo dos últimos tempos, né? Nos últimos anos. E o conceito de pessoa com deficiência é um conceito que ele está em evolução. Por quê? Porque anteriormente se definia pessoa com deficiência como uma pessoa que tinha alguma condição de saúde, né, uma condição médica, uma questão biológica. E hoje o conceito de deficiência é um conceito que a gente diz como um conceito relacional, né, entre essa condição biológica que a pessoa tenha e as barreiras que ela enfrenta. Então, pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e pela Lei Brasileira da Inclusão, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, que podem ser de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que em conjunto com diversas barreiras impedem a participação e igualdade de condições com as demais pessoas. Então, não existe hoje mais uma lista em que diz assim, olha, é deficiência se a pessoa tem paraplegia, tetraplegia, ainda, essas listas que foram feitas no passado, elas ainda existem, né, na verdade. Mas não existe mais uma taxatividade, uma obrigatoriedade de que só aquelas situações que estão incluídas naquelas listas são consideradas situações que podem ser deficiência. Então, seriam como listas de referência, né? Então, as situações que estão ali, elas já indicariam que pode sim caracterizar deficiência, mas não se resumem só àquelas condições. Então, uma pessoa com a doença falciforme, ela pode sim ser considerada uma pessoa com deficiência. Só que vai precisar o quê? Fazer uma análise dos impedimentos que ela tem, das barreiras que ela enfrenta, e se ela consegue ou não participar em igualdade de condições com as demais pessoas. O que está faltando para a gente nesse momento? Está faltando especialmente essa avaliação.
como é que a gente pode fazer essa avaliação de uma forma a identificar todos esses requisitos que são trazidos pela Convenção e pela Lei Brasileira de Inclusão. Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe um dispositivo específico garantindo uma avaliação biopsicossocial, quando fosse necessário. Só que essa avaliação biopsicossocial, ela depende de instrumentos para poder permitir essa análise. E esses instrumentos, eles ainda não foram criados. O Poder Executivo tinha a obrigatoriedade de fazer a criação desses instrumentos no prazo de 2 anos da entrada em vigor da lei. Ou seja, a lei entrou em vigor em janeiro de 2016. Em janeiro de 2018, esses instrumentos para essa avaliação deveriam estar disponíveis. Só que eles não estão até o momento. Né? Então, existe uma luta muito grande, e eu acho que as pessoas com anemia falciforme poderiam também se unir a essa luta, né? Com a doença falciforme, poderiam se unir a essa luta para buscar, né? E eu acho que os vários segmentos que estão sendo, na verdade, prejudicados em termos do reconhecimento de alguns direitos e do próprio reconhecimento como pessoa com deficiência, para que a gente pudesse, de fato, né, garantir que essa avaliação acontecesse. Por quê? Porque a avaliação, ela permitiria saber quais são as barreiras que a gente precisa eliminar e quais os apoios que essa pessoa precisa. Porque a gente pode ter uma pessoa que precise, por exemplo, de apoio para transporte. Né? Tem pessoas que podem precisar de apoio para comunicação, para informação, a depender da deficiência, né? Ou dos impedimentos que ela enfrente. Então, se ela tem um impedimento sensorial, visual, auditivo, ela vai precisar superar uma barreira de informação e comunicação, por exemplo. Mas também vai envolver barreiras arquitetônicas. Então, isso tudo teria que ser avaliado e analisado para poder identificar quais são essas necessidades de cada uma dessas pessoas. E o que hoje acontece é que, assim, ainda a gente acaba muito atrelado, né, à classificação internacional de doença. A classificação internacional de doença, ela acaba dizendo, quem tem a CID, né, X, Y, Z, enfim, né, não vou colocar aqui o número da CID, mas quem tem a CID e tal, então ficaria todo mundo na mesma situação. Só que o que a gente deveria utilizar é a classificação internacional de funcionalidade, que nos permitiria analisar tanto a estrutura do corpo da pessoa, como todos os fatores ambientais pessoais e a participação que ela consegue ter na sociedade. Que é justamente isso que o conceito de pessoa com deficiência traz, né? Que é essa ideia justamente de que a gente tem que ter... Desculpa, que minha filha entrou correndo aqui no quarto, vocês não viram porque estava tem um fundo falso. Mas, enfim, perdi até... Né? Mas, assim, o fato é que a gente não tem essa baliza, né, clara por conta do fato de que a gente não tem os instrumentos para poder fazer a avaliação como a gente deveria. Isso é uma das lutas do movimento de pessoas com deficiência. O CONAD vem lutando por isso já faz bastante tempo. Na verdade, o Brasil, ele busca adotar, na verdade, não é a CIF, não é a Classificação Internacional de Funcionalidade, mas o Índice de Funcionalidade Brasileiro. O Índice de Funcionalidade Brasileiro é como se fosse uma CIF aplicada ao Brasil, né? Para permitir uma análise, considerando, né, algumas características que são mais próprias, né, do Brasil. A questão é que, assim, sem essa avaliação, a gente fica numa situação difícil por conta disso, porque quem não tem a CID, que está incluída naquelas listas antigas, fica de fora, sendo que são pessoas que teriam que ter o direito de ter um atendimento diferenciado, né? Porque, assim, o que é você
efetivar o princípio da igualdade. Não é simplesmente, né, você pode, a gente, na verdade, no direito brasileiro, a gente fala em duas coisas. Você pode ter todo mundo é igual perante a lei, então isso é igualdade formal. Mas a questão é que as pessoas não são de fato iguais, né? As pessoas são diferentes. Então a gente precisa tratar as pessoas de forma diferente no limite das diferenças que elas têm, que é a igualdade que a gente chama de material. Então são dois conceitos de igualdade, né? Então quando a gente fala em tratar as pessoas com deficiência de forma diferente, não é dar a ela algum privilégio, mas é reconhecer que ela tem características diferentes em relação aos demais seres humanos e que isso faz com que ela precise ter um tratamento diferente para poder chegar ao mesmo patamar de igualdade das outras. Né? Então, é nesse sentido que a gente precisa garantir direitos, não dá para a gente excluir esses direitos de grupos de pessoas que têm impedimentos claros, que enfrentam barreiras evidentes, que não conseguem participar em igualdade de condições, mas que por conta de uma avaliação acabam sendo excluídos. Né? Então, esse é o momento em que a gente, na verdade, vive. Né? Tem um gato aqui também. Enfim, e aí, uma das coisas até que a gente estava conversando, esses dias eu tive a oportunidade de conversar, inclusive, né, com outros órgãos, por conta do fato, por exemplo, acho que a anemia falciforme, a CID especificamente, né, da doença falciforme, né, não está incluída como, mas isso poderia ser incluído, né? No final das contas, o que acontece é que a pessoa com doença falciforme, que tem outras comorbidades associadas, acaba sendo beneficiada de uma gratuidade. Mas a gente poderia garantir, se souber que a maior parte tem um determinado impedimento, né, ou todas têm um determinado impedimento, deveria já se garantir pela própria CID, né? Mas o fato é que a gente está nessa situação. Então, a gente precisa lutar muito por isso, né? Mas, por outro lado, o que eu posso dizer para vocês? Embora não exista essa avaliação, é possível se discutir isso judicialmente, por exemplo, mesmo extrajudicialmente. Né? É importante que, às vezes, o grupo, né, de pessoas com doença falciforme se una para poder buscar certos direitos. Porque hoje, como não existe essa trava no sentido de que se não está constando na listagem, ele está excluído, é possível esse reconhecimento por outras vias. Né? É como a gente está falando a respeito do bilhete único especial. Se a gente identificar que a maior parte das pessoas com doença falciforme tem, com tais características, tem impedimentos que de fato prejudicam a mobilidade dela, teria que permitir essa inclusão na própria, claro, vão exigir de repente algum documento que comprove aquele impedimento, mas isso tem que estar previsto, né? Teria que estar previsto a própria CID na portaria referente à concessão do bilhete. Não poderia ser excluído. Então, é possível se discutir isso para cada uma das situações, mas para a gente resolver o problema de uma forma definitiva, a gente precisaria, de fato, ter esses instrumentos para fazer avaliação para todo mundo, e aí o ideal era que acontecesse o quê? Que a gente não precisasse, por exemplo, ter que ir a cada... em a cada serviço da saúde para fazer uma avaliação diferente, né? A gente poderia fazer uma avaliação única que identificasse quais são as barreiras e já te garantisse diversos direitos, né? Para que você não precisasse ficar revalidando toda hora a sua situação, a sua condição, que também é uma coisa que é um desgaste, um sofrimento muito grande para muitas pessoas que têm uma situação, né? Para ser deficiência, tem lá que ser longo prazo, não pode ser uma coisa que não é de longo prazo. Né? Então, a característica de permanente é inerente ao conceito de deficiência. Né? Então, não faz sentido as pessoas também terem que ficar revalidando o laudo toda hora para poder ficar dizendo que eu tenho, né, tal situação, ou tem que vai no médico, né? E a gente vem discutindo isso bastante também com a SP Trans,
sobre a questão, por exemplo, de que para algumas situações não tem que se permitir uma renovação automática indefinida, né? Se a pessoa tem uma paraplegia, ela não vai ter uma cura dessa paraplegia. Se ela tem uma amputação de membro, então ela não vai ter alteração nessa condição. Não faz sentido você ficar exigindo que a pessoa fique apresentando documento toda hora. Né? Então, e não faz sentido isso para outros tantos direitos que são garantidos. A pessoa tem que ficar renovando sempre. Né? Tudo bem, quer fazer prova de vida? Tudo bem, faz prova de vida, é outra coisa. Agora, ficar tendo que apresentar, sabendo da dificuldade do SUS, fora isso que a gente prejudica o próprio SUS, né? Porque faz com que a pessoa tenha que ficar indo, fazendo vários exames, né? Os médicos têm que ficar preenchendo as mesmas papeladas de sempre, a cada 2, 3, 4 anos, a mesma coisa, e ainda por cima corre o risco de uma das vezes, porque não tem um documento X ou foi escrito de outra forma, ainda ser negado. Mesmo a pessoa já tinha tantos anos. E isso acontece, porque a gente vê acontecer na defensoria. Né? Então, são essas questões, né, que a gente precisa solucionar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, a doença falciforme, desculpa, pode sim ser considerada deficiência, a depender do caso concreto, que vai ter que ser analisado, né, de acordo com a condição de cada uma das pessoas. Claro, o ideal é que a gente tivesse uma avaliação, né, já esses instrumentos disponíveis, mas caso isso seja negado, é possível, inclusive, discutir isso judicialmente. Ótimo, Renata, a sua explanação. Dá para a gente ter um apanhado de qual caminho seguiremos, né? Isso é muito importante, né? Porque isso queima etapas, né? A gente sabendo como seguir, né? Como entrar nesse sistema. Porque várias vezes a anemia, principalmente a prof, ela tem solicitado e é negado, né? Isso já acho que faz em 2018, se não me engano, nós havíamos solicitado e foi nos negado eu acho que por desconhecer algumas normativas que nós deveríamos que compor essa solicitação. Isso é muito bom que você nos traz, né? Como hoje é o dia, né? Hoje é o Dia Mundial das Doenças Falciformes, né? E é muito importante que a gente traga essa informação e a gente tente novamente, né? Porque é um direito que as pessoas vivendo com anemia falciforme, principalmente dentro da escala de doenças falciformes, tem. Então, ela tem que saber como fazer, né? E ir atrás dos seus direitos. A gente tem tanta coisa sendo revista nessas inclusões, né? Que a gente está perdendo tanto espaço, que essas barbaridades que a gente vê no dia a dia, que a gente tem que saber como fazer e que caminho seguir e quem nós podemos ter de parceiros. Por isso que a prof, né, preserva muito e convidou você para falar sobre, né, sobre a deficiência e como é que nós poderemos caminhar. Como eu tinha apresentado aqui, a Marcinha, né, ela fala nossa amiga da prof há anos, então eu falei Marcinha, mas é a Márcia Alves, ela é mentora do Núcleo de Saberes da Saúde da População Negra de Araraquara, e o Flávio Costa, né, que é o paciente de doença falciforme aqui de São Bernardo, além do OSNI, né, que é o nosso outro núcleo de Barretos, né? Tem o Igor, né? Que aqui que eu estou vendo aqui, tem a Roberta também que está aqui, e os nossos amigos do Facebook que está sendo transmitido. Se alguém de vocês quiser se pronunciar, Márcia, Osni, principalmente o Flávio, né? Com uma deficiência, Flávio, você é um exemplo, né? Também aqui entre o nosso coletivo de pessoas vivendo com anemia falciforme, em que a patologia levou a essa deficiência. Então, né, estão abertas aqui as perguntas, né, doutora Renata? Então, fiquem à vontade. Bom, posso falar? À vontade, Flávio. Bom, meu nome é Flávio, tenho 44 anos, sou portador de doença falciforme, sou deficiente visual baixa visão devido à junção de doença falciforme e automedicação. E eu acho que a explanação da defensora foi muito boa, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto a gente tem que lutar, porque assim eu considero que a doença falciforme ela acaba se tornando uma deficiência, ela acaba se tornando limitante e incapacitante.
e não tem uma idade prevista, com tantos anos você vai ter tal problema, porque varia. Eu tenho amigos meus que com 70 anos vivem, outros com 20 anos já têm problemas. Eu sou deficiente visual e tenho também deficiência motora, porque eu coloquei prótese no quadril, por causa da osteonecrose, que é uma complicação da doença falciforme, né? E assim, é difícil, mas a gente precisaria ver os caminhos que a gente pode trilhar, porque, por exemplo, a questão de. Uma das perguntas que a gente teria que lutar, né? Na verdade, eu estou jogando para defensora, mas lutar. Como trazer esse índice de funcionalidade brasileiro para a realidade, não só da doença falciforme, mas de todas as deficiências, porque parece que isso não é nem implantado no Brasil. Ou se permanecer o CID, como a gente pode lutar, porque isso é em âmbito federal, a gente sabe que isso é em âmbito federal, para que o CID de doença falciforme seja incluso como uma deficiência. Por quê? Eu não estou falando só pela questão física, mas tem muitos casos de pessoas que têm dificuldades de se manterem em empregos por constantes internações, né? E aí elas acabam perdendo a renda delas e não conseguindo outro emprego por causa dessa situação, ou dificuldade na educação por causa das constantes também internações, ausências por causa de tratamento. Eu já tive na minha empresa um ato discriminatório onde o meu superior colocou que o meu desenvolvimento profissional era prejudicado pelas minhas constantes faltas e atrasos por motivos de saúde. Então existe também um preconceito, né? A gente tratou do bilhete único, mas eu acho que isso começa na capital, mas acho que a questão da gratuidade, estou dando um exemplo da gratuidade, precisa se estender por todas as localidades até do país. É difícil a gente tratar porque eu acho que a gente deveria ter uma política pública nacional e vai muito, e infelizmente a luta da doença falciforme acaba se municipalizando muito. Por exemplo, em Brasília eu sei que as pessoas com doença falciforme têm direito à gratuidade, em São Paulo foi cortado, né? Então eu queria saber da defensora que tipos de caminhos, fora do judicial e do extrajudicial, eu estou falando em nível de projeto de lei, de luta mesmo, a gente poderia fazer ou para que esse índice de funcionalidades pudesse ser instalado no Brasil, né? Porque isso afeta não só a doença falciforme, mas todas as outras deficiências. Eu acredito que a doença falciforme ela acaba sendo uma deficiência sim, né? É um debate que existe dentro do meio dos portadores de doença falciforme, né? Se a doença falciforme pode ser considerada deficiência ou não. Eu defendo que sim, pelas complicações que ao longo dos anos a doença vai gerando. Ou como a gente pode conseguir fazer com que o CID de doença falciforme, que infelizmente hoje tudo é muito atrelado ao CID, seja incluso dentro do rol de doenças incapacitantes, até para aposentadoria por invalidez, né? Eu sou aposentado por invalidez, mas eu fui aposentado devido a 4 problemas de saúde. Se fosse só pela anemia falciforme, eu não seria aposentado, né? E tem gente que não consegue trabalhar, não consegue ter renda por causa disso. Então, como a gente instala esse índice de funcionalidade brasileiro, ou como a gente pode tentar incluir o CID de doença falciforme no rol de deficiências, né? Seria 2 perguntas que eu não sei se a defensora poderia ajudar a gente, tem resposta, como que fazer isso? Então, Flávio, a sua pergunta é muito boa, porque, assim, na verdade, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem status de norma constitucional. Então, a adoção da CIF e a adoção, na verdade, de não entender mais a deficiência como doença, isso é norma constitucional. Então, a gente não tem como, hoje, mais incluir, por base na CID, nenhuma situação de doença como deficiência, porque isso seria inconstitucional, como inclusive está sendo discutido em relação à visão monocular, que recentemente foi incluída como, né,
foi incluída como deficiência, foi feita uma lei específica e, se não me engano, foi proposta já uma ação direta de inconstitucionalidade, ou não sei se acho que a Organização Brasileira de Cegos, se não me engano, né? Eu não me lembro quem foi exatamente, qual foi. Deve ser a ONCB, Organização Nacional de Cegos pelo Brasil. Então, eu não me lembro agora, eu só sei que está tendo uma discussão a respeito da inconstitucionalidade dessa lei. Então, assim, não tem se passado nenhuma lei nesse sentido. E eu te digo isso porque eu tenho 2 doenças raras, uma delas é Ehlers-Danlos, do tipo hipermóvel, e tenho também mastocitose sistêmica. E as pessoas com Ehlers-Danlos, por exemplo, também tentaram fazer um projeto de lei, encaminharam e foi inserido no projeto de lei a informação, olha, não é mais possível a gente considerar deficiência, e foi inserida exatamente as informações que estavam na convenção, tá? Então, eu digo que assim, não é possível, porque é um caminho que não vai ser bem sucedido, né, do ponto de vista jurídico, tá? Por isso que eu acho que a única saída que nós temos hoje é unir todos esses grupos das diversas, né, sejam condições raras ou também pessoal também de fibromialgia e vários outros grupos, para poder garantir que a gente tenha essa avaliação biopsicossocial, né? Então, claro que algumas situações, né, não há qualquer dúvida que, por conta dos impedimentos que você tem que ser considerado uma pessoa com deficiência, né? Só que em alguns outros casos, isso fica um pouco difícil da gente identificar, até por conta da invisibilidade, né? Então, tem situações que são invisíveis, mas causam muito sofrimento para as pessoas, né? Então, ninguém percebe, olhando para a pessoa, que a pessoa tem alguma coisa de diferente, mas ela tem. E aquilo causa um sofrimento e um desgaste emocional diário, uma dificuldade em trabalhar, uma dificuldade em poder estudar, uma dificuldade em poder se sustentar mesmo, a gente sabe de tudo isso. Agora, tanto para... E o que se caminha hoje não é mais para ter uma aposentadoria por invalidez para pessoas com deficiência, mas sim uma aposentadoria especial, com um tempo de serviço especial. Na verdade, isso já existe. Existe uma lei, né, específica de aposentadoria com prazos específicos, né, diferentes, só que não é muito claro, né? Uma coisa é você entra como uma pessoa com cota. Outra coisa é uma pessoa que, ao longo, por exemplo, uma pessoa com doença falciforme, de repente pode começar a trabalhar e ela não está tendo nenhuma manifestação naquele momento, né? E depois, ao longo do tempo de trabalho, ela acaba passando a ter manifestações nesse sentido. E aí, ela teria que ser reconhecida como pessoa com deficiência a despeito de não ter entrado por cota, né? Só que isso também não é muito claro como se fazer essa avaliação ao longo do caminho para se identificar essas deficiências adquiridas, porque se atrela muitas vezes a identificação da deficiência ao trabalho. Então, se não foi em razão do trabalho, ela não vai ter, né, direito à aposentadoria. Só que, na verdade, ela já tinha uma condição anterior que levaria ela, inevitavelmente, ainda que ela pudesse fazer qualquer tipo de acompanhamento, a ter tais e tais sequelas no futuro, né? Então, isso é algo que não se tem ainda resposta. Mas em relação ao índice de funcionalidade brasileiro, ele já está validado, ele está aprovado, ele está pronto. Só falta o governo colocar isso em prática, né? Só que a lei já determinou que o governo fizesse isso. Tinha que entrar em vigor em janeiro de 2018, mas não fez.
Então, assim, o movimento tem se mobilizado no sentido de exigir. E eu acho que se a gente começasse a fazer um movimento forte entre os vários grupos, né, que buscam justamente esse reconhecimento e têm o direito desse reconhecimento, a gente poderia conseguir fazer alguma mudança em relação a isso. Porque o que seria, né, porque assim, essa doença que eu tenho é uma doença que eu comecei a apresentar sintomas com 12 anos de idade. Né? Só que eu fui descobrir 32 anos depois qual era. Recebi vários diagnósticos equivocados ao longo da minha vida. E isso gerou, obviamente, várias sequelas. Eu poderia não ter tantas sequelas se eu tivesse tido o diagnóstico. Então, assim, se a gente tivesse centros de diagnósticos, né, que, assim, por isso que é tão importante a história, né, teste do pezinho e tal, para a gente poder tentar diagnosticar situações que podem gerar, de fato, né, deficiência ao longo da vida e conseguir garantir que essa pessoa tenha um acompanhamento e tenha uma avaliação e a gente identifique, de fato, o que ela precisa a cada estágio da vida, seria perfeito. Porque essa é a ideia da pessoa com deficiência não é você considerar que é uma pessoa doente. A ideia da pessoa com deficiência é você considerar que é a sociedade que tem que se adaptar para poder receber ela. Você não quer normalizar a pessoa com deficiência. Porque, assim, não vai, né, o que às vezes a pessoa, de repente, está ali com todas aquelas sequelas, ela se aposenta, e aí, né? E ela vai se aposentar por invalidez e o resto da vida dela, né? Ela precisa ter toda uma estrutura para poder também, né, ter algum... De repente, ela tinha um sonho de continuar trabalhando, mas, de repente, é por conta do fato de que serviços públicos não estão funcionando de saúde para dar a reabilitação necessária para poder continuar trabalhando. Que isso é algo... Faz muita diferença você ter condições para poder custear o tratamento, como também você ter acesso a tratamentos mesmo no SUS. E a gente sabe o quanto é fechado e as portinhas, principalmente para situações mais específicas, são bastante fechadas dentro do SUS. É muito difícil você chegar nesse ponto para poder ser atendido. Né? Demora muito tempo, porque você tem que passar pelo genérico, que depois vai ter que passar pelo específico, que depois vai descobrir que você tem uma alta complexidade, e daí vai te mandar para o tal lugar, que é o centro de referência, que também é um centro de referência, muitas vezes, que não é lá tão grande, que é um grupo de pessoas pequeno que faz aquele atendimento ali, né? Então, assim, eu acho que assim, a gente precisa lutar também por acompanhamento a gente ter centros também que possam, né, ser especializados em diagnóstico e também ter o acompanhamento ao longo do tempo, né, inclusive dessas comorbidades que vão sendo adquiridas, né, ao longo do tempo por conta da própria doença de base, né, e a ideia, como eu falei, a dificuldade toda é que a deficiência ela não é vista como uma doença, mas como a pessoa tem um impedimento do qual ela não vai ter alterações durante a vida inteira, né? É uma constituição física diferente, né? E que vai fazer com que ela sofra barreiras e essas barreiras que precisam ser eliminadas para poder garantir que ela participe como as outras pessoas e ela seja respeitada nessa condição de diversidade. Uma das barreiras, que foi até que você citou, é a barreira atitudinal, que é uma das mais difíceis da gente eliminar, que é essa coisa de que as pessoas não compreendem que às vezes a pessoa tem alguma coisa e que ela não está fazendo o corpo mole para trabalhar. Né? Ela não consegue, não está bem de fato, embora não consiga se ver, né, externamente que ela não está bem. E já acham que a pessoa está inventando, que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa é isso, né? E a gente, assim, se ouve muito, principalmente nessas que a gente chamaria de deficiências invisíveis, se ouve muito isso, né? Então, a gente tem uma luta grande aí, né, eu diria.
E essa luta, porque com essa mudança toda, a gente não consegue mais simplesmente, a gente insere lá, porque se fosse assim, a gente ia ter que inserir todas as situações também. Né? Então, não é só a doença falciforme, né? O pessoal com fibromialgia também gostaria, o pessoal, como eu falei, da Ehlers-Danlos também gostaria, né? E assim vai. Então, porque só que a gente vai ter pessoas, né? Por exemplo, tem pessoas com Ehlers-Danlos, né, que é a doença que eu tenho, que não tem grandes sequelas. Né? Eu tenho um terço da minha coluna, eu tenho hernia de disco, eu tenho artrose em várias articulações, artrose precoce em várias articulações do meu corpo. Mas tudo por quê? Porque eu não recebi um atendimento adequado, né? Quando eu estava, na verdade, crescendo. Se eu tivesse sido diagnosticado na minha infância, quando deu o estirão, não teria acontecido as retificações da minha coluna, as alterações todas que aconteceram, e eu não teria, né, adquirido todas as sequelas que eu adquiri. Né? Mas, enfim, né? E fui tratada, e durante muito tempo fui tratada como manifestações psicossomáticas, né? Não manifestações de fato físicas, que é uma coisa também que é bastante complicada, né? Porque aquilo que ninguém vê, eles dizem assim, isso é da sua cabeça, né? Que é também isso eu acho que é uma das piores discriminações que qualquer uma pessoa pode passar, que alguém te atribuir à sua própria cabeça a responsabilidade pelas questões físicas que você tem, né? Quando elas são, hoje eu tenho absoluta certeza que elas são absolutamente físicas, porque depois que eu tomo antialérgico e o antialérgico resolveu o meu problema de dor, né? É uma coisa muito louca isso. Eu vou fazer mais uma intervenção aqui, que eu acho muito interessante a tua fala, porque assim, inclusive o Nadir tá ouvindo, eu acho que é muito importante a gente juntar com outras doenças que são menos reconhecidas ou são mais invisíveis para lutar em prol desse índice de funcionalidade brasileiro, né? Que eu acho que é importantíssimo não só para doença falciforme, mas para todos, né? E é muito. É uma linha muito tênue essa questão da deficiência, porque assim, a minha baixa visão, vou pegar a própria baixa visão, né? A minha baixa visão, a minha visão periférica é preservada. Eu tenho um problema na visão central, eu não consigo ler e escrever. Mas enxergar o ambiente eu enxergo. Então, assim, quem olha para mim, porque existe um preconceito dentro do meio visual, que ou você é cego ou você é vidente, não tem um meio termo, né? Tanto que quando eu tive a baixa visão, eu tive acompanhamento psicológico dentro de uma fundação, que é a Fundação Dorina, que eles falaram, porque aonde que eu tô? Eu não tô nem lá nem cá, né? Eu não tô nem vidente nem cego, né? E quem olha para mim externamente, e infelizmente a população, os médicos, os peritos, né? Eles olham o externo, eles não olham o interno. Eles não têm a questão de você jogar o laudo lá e falar, ó, tá aqui o laudo, tá aqui esse problema, tá aqui essa situação, eu tenho isso de fato, né? Eles olham o externo. Então, quem olha para mim externamente, eu não uso bengala para andar. Então, vai olhar e falar, não tem nada. Tanto que eu, quando eu tenho que renovar minha gratuidade, eu tenho que dar uma de ator e usar a bengalinha. Fingir que eu sou cego. Por quê? Porque é um direito que eu tenho. Mas quem olha para mim, se o médico lá da gratuidade olhar para mim e ver eu andando normal, falar, esse cara tá me enganando, né? Essa questão da doença psicossomática que você trouxe também é muito importante, essa questão da mudança atitudinal. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma complicação da doença falciforme, que é o priapismo. Eu comecei a ter priapismo aos 13 anos. Eu só fui ligar o priapismo com a deficiência, com a doença falciforme através de um médico, com 24. Eu fiquei 11 anos sofrendo. Então, a gente sabe como é isso. E quando eu falei da aposentadoria por invalidez, não porque o doente falciforme é inválido. Eu acho que a gente não pode pensar no inválido. Acho que a sociedade pensa a deficiência como doença, como inválido, como coitadinho, como não tem para onde ir, né? Mas assim, existem pessoas com doença falciforme, com outras doenças raras, que conseguem trabalhar. Mas eu conheço pessoas que elas
da doença falciforme que não conseguem vagas de emprego justamente por causa da doença falciforme. Ou consegue um emprego, fica 2, 3 meses, mas fica constantemente internado, porque tem as crises, e acaba sendo demitido. Isso não gera renda. Então, quando eu pensei na questão da invalidez, não é por invalidez, mas da pessoa ter uma condição de uma renda no sentido de suprir a necessidade dela dentro da possibilidade por falta de uma condição profissional. Eu conheço a própria Sheila, muitos pacientes de doenças falciformes trabalham por conta própria, ou é assistente social, ou é professor, mas trabalham por conta própria, por quê? Porque não conseguem adentrar o mercado de trabalho por causa dessa situação da doença em si, né? Então, eu estou fazendo essa última intervenção para deixar os outros meus amigos também falarem, que eu acho importante eles também contribuírem, mas agradeço aí pela... Acho que essa conversa... E é importante esse debate com as outras doenças para a gente fortalecer e tentar lutar por esse índice de funcionalidade brasileiro. Não só pela doença falciforme, mas por todas as outras. Acho que a gente tem que se unir com fibromialgia, com... desculpa, eu não lembro direito o nome das doenças que a senhora tem, mas as doenças que a senhora tem, né, que você tem lúpus também, tem artrite lúpus, reumatoide, sabe? várias outras condições que estão excluídas hoje, né, também. Então, eu acho que a gente precisa lutar por isso, deixar, como você falou, o CID de lado, né? Até porque, infelizmente, também tem uma outra coisa no meio da deficiência, que existe um classismo muito grande. Quem é cego e defende a cegueira até o fim. Quem é surdo e defende a surdez até o fim. E não aceita as outras deficiências, vamos dizer assim, a doença falciforme, lúpus, fibromialgia, como deficiências. Acho que são só eles, que são só eles são privilegiados nisso, né? Infelizmente, existe um classismo nisso, né? Nós temos uma luta aí, né, árdua a ser feita, né? Inclusive, o ano que vem, eu acho que vai ser a 11ª mudança internacional do CID, né, em 2022. E a gente já poderia, né, se articular e ver o que a gente pode fazer. Que o ano que vem, se não me engano, são os espaços de 10 em 10 anos, se não me engano. E o ano que vem vai ser a 11ª mudança do CID. Né? Inclusive, tem outras doenças, até estão colocando a velhice como doença. É um negócio também esdrúxulo. Né? Mas a gente pode começar a trabalhar assim, Flávio. A Prof está aí para isso. É para a gente se unir, né? Nós fazemos parte, a Prof faz parte do FOPESP, o Fórum dos Portadores de Patologia do Estado de São Paulo, o qual a Sheila é presidente. Nós podemos fazer uma campanha assim, né? Unir todas essas patologias e fazer uma reivindicação organizada para isso. Isso é uma boa ideia. Marcinha, você quer se apresentar e fazer algum questionamento? Né? Fique à vontade. Trabalho há muito tempo, né? Caso você Marcinha, a sua voz está cortada. Está cortada. Marcinha, tenta entrar pelo 4G se você tiver condição, porque a tua conexão tá muito ruim, tá muito fraca. Uma vez eu tento seguir mas não consigo. Será que nós desligamos a imagem de todos? Ela consegue melhorar? Não sei, geralmente a gente faz isso. Pode ser, Nadir, pode ser. Vamos ver se ela melhora. Fala, Marcinha. Será que vocês estão me ouvindo? Deu uma melhorada, tenta falar. Vamos ver se consegue. Assim, agradecimento, obrigada por ser convidada, mas a próxima vez eu contribuo mais. Mas gratidão a cada um de vocês. Trabalho a saúde da população negra, dentro do núcleo de gestão assistencial, que é o nosso municipal. São bem atendidos, temos excelentes médicos, graças ao ensinamento aí do Nadir e da Sheilinha. Tá bem? Obrigada. Desculpa de não poder falar mais, porque eu estou com um aparelho realmente muito
Ruinzinho que não dá. Gente, da próxima vez eu juro que eu falo mais. Não, só a sua participação já é muito importante para nós. Você sabe muito bem, Marcinha, você é a nossa parceira há anos, né? E eu falo o nome da Sheila, que infelizmente ela não está aqui, mas ela tá ouvindo lá pelo Face. Né? Ela deve estar desesperada, coitada da Sheila, mas a gente está tocando aqui, né? Porque é uma das representantes, né? Dentro desse nosso coletivo, principalmente também da saúde da população negra. A Sheila é uma das grandes representantes e é uma pessoa vivendo com anemia falciforme. Isso é muito importante, a participação de todo esse coletivo vivendo com anemia falciforme. Não é só vocês e aqueles outros que têm outras patologias, como a doutora Renata, sabem o que é viver uma patologia num país como o nosso. Né? É uma coisa assim, só quem vive sabe responder e só quem vive sabe sentir isso. Né? Essa discriminação, esse descuidado, essa negligência. Né? Então, realmente, o importante é vocês. Né? O importante são vocês aparecendo. Eu apenas só estou aqui mediando aqui por ser diretor da Prof, mas é para vocês. Né? Isso é muito importante. O Osni, que é um dos nossos núcleos de Barretos, quer falar, Osni? Vamos falar. Então, primeiramente, está ouvindo? Estamos. Sim. Eu gostaria de falar um pouquinho dentro da fala da doutora, né? Que eu achei muito interessante a fala dela, principalmente quando ela fala do diagnóstico tardio, né? Porque nós que temos anemia falciforme, nós também sofremos muito com esse diagnóstico tardio. E aqui em Barretos, a minha grande luta é para que se tenha um hematologista na rede pública. Nós não temos um hematologista na rede pública. Né? Todos as portadoras de anemia falciforme fazem tratamento lá em Ribeirão Preto. E aí, nós temos aqui no AME a doutora Fernanda, mas que existe todo um percalço para chegar até ela. Você vai para o postinho, você pega um encaminhamento, depois você manda para a secretaria, depois você... Aí vai, né? Quando você for chegar nela, você já está quase que morrendo. E nós sabemos que a doença falciforme não é assim, né? O diagnóstico e o tratamento tem que ser rápido. Então, assim, quando a doutora falou isso, é verdade, nós precisamos lutar para que a gente tenha nosso centro hematológico, nós temos os nossos médicos aí que consiga, né, dar um resultado ali mais específico, mais na hora. E também não deixar cair nessa coisa de que estão querendo fazer com que a doença falciforme seja uma doença rara, porque nós sabemos que ela não é uma doença rara. Né? Nós sabemos que é uma doença que precisa de tratamento, que precisa de todo um cuidado mais específico. Ela não é uma doença rara. E concordo também quando ela diz que somente nós do núcleo, todas as pessoas que são pacientes falciformes, nos unir para conseguir essa conquista. Hoje, a doutora Roberta está aqui no grupo, eu a convidei, o Igor também, que é presidente do COMIR, né, Conselho Municipal da Igualdade Racial. A doutora Roberta, hoje eu faço palestra, né, na faculdade, onde sairão de lá vários médicos, e eu tenho certeza que, não por causa de mim, mas por causa do apoio que ela dá e a oportunidade que ela está dando para que eu vá até lá, passar para esses médicos como que é, né, a vida de uma pessoa com doença falciforme. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte, estou tentando construir o núcleo, né, ganhar a sede. Infelizmente, a pandemia atrapalhou, estamos tentando aí melhorar o espaço, já tem móveis, não vamos arrumar todo o espaço, que é muito grande, é uma escola inteira, mas vamos fazer apenas umas 2, 3 salas, e vamos inaugurar lá para agosto, setembro, a gente precisa começar a trabalhar, porque se a gente ficar esperando a pandemia passar, a gente não vai trabalhar, e a gente vai fazer uma captação de todo esse pessoal, para a gente unir forças e a luta. E eu também tenho uma defesa que foi adquirida, né, por causa da anemia falciforme. Eu tive 2 AVC, a qual eu perdi a coordenação motora, né? Então, assim, eu tive que aprender a andar de novo. Infelizmente, a doença falciforme, ela não dá direito à aposentadoria,
Mas eu estou fazendo curso de serviço social, né? E tenho feito muito BPC, que a pessoa que é idosa e que tenha algum tipo de deficiência pode aí conseguir, então, uma aposentadoria, o BPC. Então, essas pessoas que têm alguma sequela, né, por causa da doença, as pessoas podem conseguir um BPC. Mas nós precisamos lutar para que todos tenham direito a aposentar, independente de ter algum tipo, alguma sequela por causa da doença, que eu memória que você está bem, você não está bem, nós devemos unir e a luta e conseguir. Obrigado, Osni, da sua fala, né? Por isso que você é nosso parceiro, Osni. Por isso que você tem um núcleo Barretos. Parceirão nosso, é isso aí. A informação nunca é demais, Osni. Nunca é demais. A boa informação e um bom grupo, um bom coletivo que nós estamos montando é excelente, tá? O Igor, se quiser se apresentar, Igor, fazer uma fala, fique à vontade, por favor. É um prazer. Trial. Acho que o seu fone, Igor. Trial. Trial. Tá ligado? Trial. Trial. Ele está falando, está fazendo um som. A americana aí tá falando trial, nós está tentando. Eu não sei se é ele, se é eu aqui, mas acho que alguém tá... Então, enquanto o Igor tenta, vamos falar com a doutora Roberta? Eu acho, só para finalizar, eu acho que a gente tem muita coisa para lutar, como você falou, né, Nadir? Uma das coisas é o capacitismo, que é o preconceito contra a deficiência, né? Essa luta de juntar as outras doenças que podem causar incapacidade, né? Podem causar deficiência para que elas possam lutar junto com a gente para esse índice de funcionalidade brasileiro, né? Porque aí vai de pessoa para pessoa, né? Então a gente vai ter que ver isso depois. Trial. Conseguiu, Igor? Não? E a doutora Roberta quer falar alguma coisa, doutora Roberta? Trial. Por favor, fica à vontade. Eu estou aqui no 4G porque a internet de Barretos está difícil hoje. Eu quero agradecer o convite por estar participando aqui, agradecer a doutora Renata, que tem né, uma noção tão ampla dessa questão da pessoa com deficiência, que é uma área que eu atuo, eu trabalho no centro de reabilitação como fonoaudióloga, né? E agradecer o Osni, que tem trazido essa informação sobre a doença falciforme aos alunos da Faculdade de Medicina de Barretos. Nós já fizemos eventos lá, o Igor já esteve lá também, né? E eu acho que a informação para os profissionais de saúde também é muito relevante, porque muitas vezes a escolha do CID vai impactar no que vai acontecer ao longo desse percurso todo de perícias, etc. Né? Então, muitas vezes a gente colocar um CID sobre qual é, na verdade, aquilo que se tornou uma barreira para a pessoa, é mais importante do que, às vezes, a origem de base daquilo. Né? Então, quando eu coloco uma hemiparesia, que pode ser uma sequela de um AVC, por exemplo, né? É um CID que tem um peso sobre essa noção das barreiras que a pessoa enfrenta, do que se eu colocar o CID da doença de base. Então, eu acho que os profissionais de saúde também, bem informados sobre essas questões jurídicas que fazem parte do cotidiano de todos os pacientes e todas as pessoas que convivem com doenças, são fundamentais. E agradecer a oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Roberta, e é bom saber que a senhora é parceira nossa lá em Barretos. Iremos conhecê-la no futuro próximo, se Deus quiser. Né? Iremos lá no núcleo, iremos conhecê-la, será um prazer tê-la, nossa parceira lá. Tá? Isso é muito importante. É informar, a comunicação é essencial nos dias de hoje. Né? A boa comunicação é uma coisa que a Prof preserva muito, é trazer bons parceiros, aqueles que falam com vivência, né? Que sabem o que está acontecendo. Obrigado pela sua presença. Igor, você quer falar?
Não está dando, Igor. Mas só, olha, já, a sua presença já é ótima. Muito obrigado. Tá? Parceirão nosso também. Né? E eu também quero falar que o doutor Hélio, que é o nosso, ele faz parte do nosso comitê científico lá da Prof, ele está nos assistindo. Eu quero agradecer ao doutor Hélio, que é um parceirão nosso aqui da Prof em São Paulo. Doutora Renata, a senhora quer falar mais alguma coisa? Né? Terminar aqui, encerrar, porque a sua presença é muito importante. E só o fato de, além da senhora vivenciar uma patologia, a senhora falar o que fala, é uma ligação muito importante, porque a senhora vivencia e sabe como é complicado. E nós precisamos desses olhares diferentes, né? Esses que a gente acha que é diferente e não é. São pessoas que vivenciam e sabem muito bem o que é sentir na pele uma patologia, o que é sentir na pele o preconceito, o que é sentir na pele a desinformação. Né? Então, isso é muito importante, além do seu olhar técnico, né? Esse olhar de pessoa vivendo com uma patologia. Então, se a senhora quiser falar mais alguma coisa... Espera só um minutinho, só para fechar a porta aqui, que vai que entraram... Fica à vontade. Nadir, é até interessante a gente futuramente trazer a doutora Renata outras vezes para ela conversar com outros portadores de doença falciforme sobre essas situações. Porque acho que, como você falou, a informação é tudo. Então, a gente tendo esse conhecimento, tendo essa bagagem, a gente se ajuda a lutar. É claro. Ela é já nossa parceira no idoso. Então, agora ela vai ser a parceira na anemia falciforme, doença falciforme. Eu acho que seria interessante, porque ela tem essa bagagem boa e ela trabalha com idoso, com a pessoa com deficiência, ela tem esse conhecimento bem interessante. Acho que é bem produtivo para a gente. Claro, e esse olhar humanizado que ela tem, isso é muito importante hoje. Isso é muito importante. Renata, pode falar? Então, eu acho que, como eu falei, né, eu acho que a gente precisa realmente unir forças, porque isso é uma sensação que eu sempre tive, desde que eu comecei a trabalhar, eu não sabia que eu tinha doença rara nem nada, mas trabalhar com deficiência, trabalhar com doenças raras, porque as doenças raras, em especial, elas não conseguem fazer, né, não é que a doença falciforme seja rara, mas, assim, não é possível a gente, às vezes, né, fazer uma luta separadamente de cada um desses grupos. Quando a gente une os grupos, a gente, obviamente, vai ter muito mais força, né? Me passou algumas ideias aqui na minha cabeça até sobre algumas coisas que a gente pode até fazer juntos. Se vocês quiserem, a gente pode conversar, ou pode marcar uma reunião para pensar em questões que a gente possa trabalhar em conjunto, né, com parceiros. E eu acho que, sim, eu posso colocar também vocês em contato com outras entidades ou com alguns outros grupos, né, para que a gente possa tentar reunir forças nesse sentido, contribuir para essa mobilização. Eu posso conversar com algumas lideranças também no movimento de pessoa com deficiência, porque eu acho que nós não somos muitos, principalmente no movimento de pessoas com deficiência, e mesmo os profissionais atuando na área da deficiência. Então, a mobilização ela se torna muito importante e a união dos diversos grupos, diversos segmentos, ela é essencial para a conquista de quaisquer direitos. A Lei Brasileira de Inclusão só aconteceu assim, discussões que acontecem também amplas, né, relacionadas a direitos de pessoas com deficiência, elas acontecem também, toda a história do movimento de pessoa com deficiência mostra isso, de que tudo começou com a união, depois houve até a segmentação, né, entre esses diversos grupos. Mas eu acho que a gente precisa fazer isso independentemente disso. Eu acho que a gente pode lutar por alguns direitos, por algumas questões específicas, né, relacionadas à doença falciforme que possam existir, né, aqui no nosso estado de São Paulo, e tentar fazer um encaminhamento, seja do ponto de vista de saúde, de transporte, outras questões que a gente possa tentar buscar o reconhecimento, enquanto ainda não venha
uma avaliação que permita resolver todas as questões, né, de uma forma mais global. Porque a vantagem da avaliação biopsicossocial e com a base no Índice de Funcionalidade Brasileiro, ou na CIF, é que a CIF, ela é diferente da CID, ela precisa ser instrumentalizada. Então, eles criam requisitos e indicativos para poder... Então, assim, vai se esmiuçar aquelas questões específicas de cada uma das pessoas, né? Não vai simplesmente... como existem diversidade... E vocês percebam que, assim, para mim, isso cada vez está ficando mais claro. Quando a gente, no caso, pega a doença falciforme, mesmo, né, eu estava esses dias falando sobre fibromialgia, ou mesmo as doenças, né, que eu tenho e algumas outras que eu conheço, nós temos muita desigualdade, né, de condições. Elas não são lineares, idênticas. Cada indivíduo manifesta de uma forma diferente e acaba adquirindo sequelas de forma diferente. Nenhum é igual ao outro, né? E a questão justamente da CIF, do Índice de Funcionalidade Brasileiro, é individualizar, né? É permitir que você saiba o que aquele indivíduo precisa, né? Então, aí sim, classificar para, né? Então, tem uma situação mais leve, mais grave, mais moderada, ele precisa, então, de uma situação, de um apoio mais nesse sentido, ou menor apoio, que a gente pode ter uma pessoa que às vezes precisa de um apoio para mobilidade, outra, de repente, não ou nem tanto, né? Então, são diversas situações que a gente tem que considerar. E só para encerrar, né? Então, uma das coisas que, né, se a gente for pegar, por exemplo, uma pessoa com tetraplegia, que mora nos Jardins, e uma pessoa com tetraplegia, que mora no Capão Redondo, são pessoas completamente diferentes. Elas têm a mesma CID, mas é óbvio que a vida dessa pessoa com tetraplegia lá no Capão Redondo é muito mais difícil, ela vai enfrentar muito mais barreiras, ela vai ter que precisar de muito mais apoios do que essa pessoa que está nos Jardins. Então, a gente precisa conseguir fazer com que isso aconteça no nosso país, para que a gente possa, de fato, enxergar cada uma das pessoas, né? Exatamente o que elas precisam e eliminar as barreiras para cada uma delas. Então, assim, contem comigo com o que vocês precisarem. Estou à disposição na Defensoria, se vocês quiserem marcar uma reunião para poder encaminhar algumas questões específicas do grupo, também a gente está à disposição para receber. A Prof. agradece mais uma vez a sua disponibilidade, e estaremos sim juntos, pode ficar sossegado, Renato. Você sabe que lá no idoso a gente fica em cima, agora eu vou com a anemia falciforme junto aí, nossa parceirona, tá? Nós pode ficar ciente que estaremos com você. A minha presidente, coitada, a Sheila deve estar desesperada. Sheila, deu tudo certo, graças a Deus conseguimos fazer a nossa live aqui, e informo também que amanhã a LESP, né, será toda iluminada de vermelho, tá? A gente quer agradecer a colaboração da deputada estadual Deci Brandão, que trabalhou junto com a Alice. A gente quer agradecer a Rosina e a Liege pelo trabalho incansável de fazer esse trabalho junto com a gente, né? A gente sempre vai, acho que no próximo momento nós teremos assim, uma audiência pública, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então a gente também quer agradecer a deputada Deci Brandão e agradecer a todos vocês. A Prof. trabalha para as pessoas vivendo com anemia falciforme e todas aquelas que estão ao nosso lado, como agora também a doutora Renata vai fazer parte do nosso coletivo, viu, Renata? Vai ser um prazer tê-la como parceira. Tá? Isso Nadir, que a gente espera. Fala, Flávio. Sou eu. Tem 3 mensagens no chat, que acho que alguém postou alguma coisa. Se você puder ler. Sim, tem. Eu não... Tem sim. O Igor, né, infelizmente não pôde, mas falará, já falei para você, né, ele também é do Conselho Municipal de Igualdade Racial aqui em Barretos, obrigado pela presença.
A doutora Márcia, ela agradece, né? E aqui em Araraquara, o Núcleo de Saúde da População Negra, Integração, a Marcinha, né? E também o Núcleo de Saúde da População Negra e Integração Racial da Nair Claudino, de Saúde de População de Terreiros. Agradeça também nosso nome, viu, Márcia? A doutora também Roberta, né? Agradeço muito ao Osni por levar sua vivência aos alunos de Medicina de Barretos e por me proporcionar ouvir a doutora Renata hoje. E é a gente que agradece, doutora Renata. Todos nós aqui somos agradecidos. Precisamos de todos vocês. Sem vocês não acontece nada nesse país. Sem a base, sem o povo participando, sem as pessoas mostrando e dando a cara, né? É isso que cria o capital social. Né? O Brasil está tão carente, nós precisamos lutar por isso. Né? E principalmente nós, né? Eu como já estou na terceira idade, vocês que vivem ou convivem ou ajudam, participam, pessoas que tenham alguma patologia, nós precisamos de vocês. Nós que modificamos esse país. Mas se nós quisermos ir juntos, né? Aí eu estou colando, hashtag todos juntos na deficiência. Podemos criar esse nosso né, hashtag todos juntos na deficiência. Podemos começar a trabalhar em cima disso e fazer um belo trabalho. E, claro, com a doutora Renata Tibiriçá junto, né? Uma pessoa que nos informa e que nos conduz nessa luta. Eu quero agradecer a todos vocês, né? E espero contá-los num novo encontro e que nos esperemos um dia, né, determinado para fazer esse encontro. Todo dia é dia para se falar de saúde e se falar do ser humano. Tá? Muito obrigado a todos. Agradeço o Flávio por ajudar a gente, viu, Flávio? Muito obrigado. E a todos os nossos ouvintes e presentes aqui, o pessoal do Facebook também. Muito obrigado. Tá? E a Sheila, tranquila, que vai dar tudo certo, Sheilinha. Estamos juntos, você sabe disso. Obrigado a todos, obrigado à presença. Obrigada. Imagine, eu que agradeço, Renata. Obrigado a todos. Tchau, tchau.